Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos nesta oportunidade trazendo a continuação do ensino da palavra do Senhor, que já nessa 12ª semana estamos meditando. É a carta de Pedro, primeira epístola de Pedro. Porém, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, vamos orar. É um momento de buscarmos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te dar graças, Senhor, por esta oportunidade tão boa de ter vida, Senhor, e nesta vida de reconhecer o Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador e como nosso Senhor. Quero pedir a tua bênção, Senhor, meu Deus e meu Pai, a todos quanto vão ouvir e ver. Senhor, meu Deus e meu Pai, que as suas bênçãos sejam derramadas sobre estas vidas e que o Senhor esteja repreendendo toda ação do mal e fortalecendo os teus filhos para continuar glorificando o teu nome neste tempo. Eu peço, pois, estas bênçãos e te agradeço em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 400 da harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Deus te abençoe, que a vitória de nosso Senhor esteja chegando aí aonde você está. E com alegria, tomemos a palavra do Senhor, para darmos continuidade a este ensinamento. Na carta de Pedro, capítulo 3, vamos fazer leitura do versículo 8 ao versículo de número 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes as bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida, haver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Queridos irmãos, estamos na 12ª semana da carta de Pedro. São 12 sextas-feiras falando sobre esta preciosa carta. E desde o começo nós já temos trazido as introduções desta carta. Por exemplo, quem escreveu? Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 12. Pedro, com auxílio de Silvano. Esse Silvano é o mesmo Silas. Em que lugar foi escrita esta carta? Lá no capítulo 5, versículo 13, está o lugar, a Babilônia. Porém, aquela palavra Babilônia é um sentido figurado a uma cidade que se chama Roma. Quem escreveu? Pedro, com auxílio de Silvano. Em que lugar escreveu? Em Roma. Em que ano escreveu? No ano 63 depois de Cristo.
E a quem Pedro escreveu esta carta? Pedro escreveu esta carta aos peregrinos dispersos. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, o destinatário desta carta. Queridos irmãos, e à medida que nós fomos desenvolvendo o estudo desta carta, nós encontramos o seu assunto principal. E o seu assunto principal, ou o assunto que Pedro queria trazer àqueles irmãos que estavam dispersos, que foram expulsos de suas casas, de suas cidades, e que se tornaram peregrinos para em outras regiões, é desenvolvendo a salvação. Este é o principal assunto, desenvolver a salvação. Pedro, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, é a escolha soberana de Deus aos eleitos. Foi Deus que nos chamou. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Pedro capítulo 1, versículos 13 a 12, como operou a salvação em nós? Foi uma ação de misericórdia, foi uma ação de esperança e foi pela fé. Esta salvação nos encontrou quando nós cremos em Cristo e a sua misericórdia, ato, meus irmãos, de se compadecer, cardia, não é? Ter misericórdia daquela parte do coração mais sensível. Jesus nos encontrou e se compadeceu de nós como ovelhas que não tinha pastor, e Ele nos salvou. E esta salvação produziu em nós uma esperança, não somente uma esperança nesta terra, mas uma esperança para a vida eterna. E foi isto operado em nós pela fé. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 a 21, o entendimento para desenvolver a salvação. Pedro então está falando àqueles irmãos que estão dispersos, que estão agora, meus irmãos, longe de suas casas, longe de sua família. Houve uma separação das famílias. Certamente era mulher para um lado, filho para outro, marido para um lado, e eles agora estão perdidos. E Pedro vai enviar uma palavra, uma orientação de Deus. Querido irmão, como nestes dias nós não estamos precisando da orientação de Deus. Há um silêncio, há uma confusão, queridos irmãos, os poderes estão caindo, mas Deus é maior. Continue na sua presença. E neste tempo, Pedro está dizendo àqueles peregrinos: desenvolva com entendimento a sua salvação, sejam sóbrios, tenham graça e fiquem na revelação de Cristo Jesus. Quanta gente falando tanta coisa, mas o crente ainda abre as Escrituras, abre a sua Bíblia, porque dela provém a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, a palavra que liberta, a palavra que dá direção neste tempo de confusão. Pedro está dirigindo a sua carta aos dispersos, aqueles irmãos que estão tristes, que estão sem saber o que fazer, e esta palavra tem que alcançar. Eles foram salvos. E como desenvolver esta salvação? Com sobriedade. Nós não precisamos de nada que vai nos trazer uma alucinação. Sejamos firmes, prontos. Os nossos olhos não estão fechados e não há um tapão em nossas vistas. Estamos na luz, como Ele na luz está. E quem está na luz dissipa as trevas. Tenhamos graça. O que é graça, meus queridos irmãos? O jogo de cintura. Saber aonde entrar, saber aonde sair, ir para lá e para cá, sem se envolver. Nunca se esqueça da oração de Jesus: Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Graça. E uma outra coisa, na revelação de Cristo Jesus. Quer dizer que esta palavra, a palavra de Deus, faz-se silenciar todas as demais palavras. Ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. Jesus falando com as suas ovelhas. Em Pedro capítulo 1, versículos 22 a 25, a semente da salvação, uma semente incorruptível.
Pedro faz ali um paralelo da semente que corrompe e da semente que não se corrompe. E a semente da salvação, ela é incorruptível. Ela, meus queridos irmãos, não vai se desmanchar. Ela não vai ter bicho. Ela não vai ser infrutífera. Ela é, aleluia, a poderosa palavra de Deus, incorruptível. É esta semente. Em 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 8, o fundamento da salvação. Pedro vai dizer que o fundamento da nossa salvação está na palavra de Deus. E Pedro vai utilizar o leite genuíno. Isso quer dizer que esta palavra, que é o fundamento da nossa salvação, que sustenta o edifício. E Paulo diz que não se põe outro fundamento a não aquele que já está posto, que é Cristo. E nesta é que a igreja está fundada. A igreja não pertence a nenhum homem, a igreja pertence a Jesus. Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os fundamentos, o leite genuíno. O que é o leite genuíno, irmãos? É aquele alimento básico que fortalece a vida física, mas esta é o leite espiritual, quer dizer que fortalece a alma e o espírito. Em 1 Pedro capítulo 9, versículo 10, a salvação nos torna raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de Deus. Então, a salvação, meus irmãos, nos coloca das trevas para a luz, do monturo ao trono, do lugar, meus irmãos, caído para levantado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Do capítulo 2, versículos 11 a 15, o peregrino, salvo e o mundo. E aqui, meus irmãos, Pedro vai trabalhar com este peregrino, que agora já está longe de sua casa, longe de sua família, e ele está se envolvendo com o lugar aonde ele está. Então ele vai deixar de ser peregrino para ser um estrangeiro. Há uma diferença entre peregrino, forasteiro e estrangeiro. Somos peregrinos, não somos forasteiros. A própria palavra fora. O forasteiro, meus irmãos, ele não era muito bem quisto aonde ele chegava. Agora as roupas do peregrino são roupas da humildade, são roupas da fraternidade, são roupas do amor e da construção. Agora estes irmãos que foram levados embora de maneira tão abrupta de seus lugares e estão em outros lugares, eles agora estão se tornando estrangeiro. O que é o estrangeiro? É aquele que saiu de sua terra e buscou um outro lugar para viver. E como estrangeiro, muitas vezes estes peregrinos se tornaram escravos. E como trabalhar a escravidão? Então Pedro vai dizer para nós, o peregrino salvo e o mundo como ser escravo. O peregrino e as autoridades, e o peregrino e si mesmo. Os cuidados deste peregrino que não quer manchar a sua roupa, a roupa de salvação, com as coisas deste mundo. Este peregrino que recebeu a palavra e que agora tem um comportamento totalmente distinto do mundo. Queridos irmãos, estas foram as introduções deste 1 Pedro. E agora, queridos irmãos, Pedro vai continuar. E no capítulo 3, ele vai dar algumas dicas, alguns conselhos de como desenvolver a salvação primeiro na vida conjugal. Capítulo 3, versículos 1 a 7. E, queridos irmãos, neste dia que nós falamos sobre isto, nós fizemos uma interpretação textual de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12. E estes dois versículos, as mulheres não gostam de escutar. Mas nós aprendemos que nesta interpretação textual, no relacionamento conjugal, desenvolvendo a salvação neste quesito da vida, ensinando com amor
e estar em silêncio. Aprendemos o que é o ensino com amor e o estar em silêncio. As palavras que Pedro utiliza, queridos irmãos, neste desenvolver a salvação na vida conjugal é igualdade, discernimento, consideração e dignidade. Pedro aqui já não é mais aquele pescador, meus irmãos, ignorante, que diz para Jesus: afasta-se de mim, que sou um pecador. Aqui é um Pedro que se levantou e cresceu no conhecimento de Cristo. Como é lindo nós vemos o crente que chega na igreja. Aquela pessoa chega, ouve a palavra, é tocada pela palavra, o Espírito Santo vai lá e coloca a palavra do Senhor no seu coração, e ela vê o seu lado, não é de pecador, mas um pecador que se arrepende. Ele crê na palavra e a palavra opera transformação, e à medida que ele vai caminhando com Cristo, ele vai crescendo num conhecimento de si mesmo, no conhecimento de tudo que está à sua volta e no conhecimento de Deus. Pedro está agora utilizando palavras deste tempo, em um tempo tão distante deste. Há mais de 2000 anos atrás, Pedro já dominava o que é igualdade no relacionamento, o que é discernimento no relacionamento, o que é considerar no relacionamento e o que é dignidade no relacionamento conjugal. Quem sabe esta palavra te tocou aí aonde você está, e você está vendo a tua família desmoronar, cair. Pedro tem uma receitinha para você. Levante a sua cabeça, olhe para Jesus. Jesus ainda tem uma palavra boa para a tua vida, para o teu relacionamento conjugal. Ele é aquele que constrói em lugares, meus irmãos, aonde ninguém constrói. Não foi assim nas bodas de Caná da Galileia, aonde ele transformou água em vinho. Ele quer transformar o seu relacionamento conjugal. E hoje, nesta 12ª semana, nós lemos aqui Pedro capítulo 3, versículos 8 a 12, desenvolvendo a salvação na vida social. E isto é muito importante, porque a igreja do Senhor, ela tem um padrão, e é ela que deve de se colocar e nunca ser colocada. Ela deve de influenciar e nunca ser influenciada. Então este peregrino deveria de desenvolver a salvação na vida social, nesta vida de escravo, nesta vida com autoridade, nesta vida com o vizinho, com o comerciante e com tudo que estava ali. Eles precisavam desenvolver a salvação. Então Pedro continua a aconselhar os peregrinos, agora com a vida junto com o próximo. E observe as palavras que Pedro usa no relacionamento social. Pedro no versículo 8 diz assim: de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então, neste meu relacionamento para com aquele que não é crente, para com aquele que ainda não conheceu a Cristo como seu Salvador, eu devo de ter as roupas da humildade, palavras de misericórdia, levantar o ânimo desta pessoa que está caída, compadecendo-se dele e sendo um amigo fraterno. No versículo de número 9, Pedro vai dizer que neste relacionamento da vida social, eu não devo de pagar o mal com o mal, mas eu devo de abençoar. Olha, queridos irmãos, quanta gente hoje não é atirando pedra, quanta gente cantando hinos por aí que só fala da autoconfiança, colocando o outro para trás, dando cotovelada. O crente não faz isto. O crente, ele não paga o mal com o mal, ele abençoa. No versículo 10, a vida feliz está em refrear a língua e falar, queridos irmãos, sem nenhum dolo. Observe que este instrumento, tão pequenininho dentro da boca, que alguns fazem uma comparação da seguinte maneira: sendo um navio tão gigante, é dominado, meus irmãos, por um leme tão pequenininho,
e consegue virar o navio para a esquerda, para a direita, deixar ele reto no bravio mar, eu, como ser humano, às vezes não domino a minha língua, e como crente, a minha palavra tem que ser temperada com sal, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. A minha palavra tem que buscar guarida nos corações. E observa que ele vai continuar a dizer que eu não posso falar dolosamente. Quer dizer que a palavra também pode ser um instrumento que fere as pessoas. Mas eu vou utilizá-la para glorificar o nome do Senhor e abençoar aquele que está à minha frente, aquele que está na mesma sociedade com eu, aquele que está envolto às mesmas atividades que eu sou um crente abençoador. No versículo 11, aparta do mal, pratique o bem e busque a paz. E aqui vai um conselhozinho para os jovens, aqui vai um conselhozinho para as irmãs, para os irmãos, que saiba se envolver com aquele que não é crente, porque às vezes aquele que não é crente te conduz por caminhos que no começo parece bom, mas o seu fim é fim de morte. Olhe o esclarecimento de Pedro em sua palavra, qual é? Aparte-se do mal. A Bíblia diz assim, que o prudente quando vê o mal, ele foge, mas o simples cai na armadilha. Então você que está desenvolvendo essa salvação na vida social, aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz. Saia da confusão, saia da gritaria, saia do diz-que-me-diz-que, saia da briga, venha promover a paz. E se promove a paz com Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. No versículo 12, Pedro vai concluir este conselho. O Senhor tem olhos, ouvidos e é contra. O Senhor tem olhos que repousa sobre o justo. O Senhor tem ouvidos a atender a súplica do justo. Mas o Senhor é contra aquele que pratica o mal. Então observe que nós, queridos irmãos, não precisamos fazer nada contra aqueles que fazem contra nós. Nós não precisamos armar armadilha, nós não precisamos buscar argumento. A nossa defesa é o Senhor. Pedro está considerando aqui aqueles peregrinos que estão dispersos em outros lugares, e lhes trazendo uma palavra de direção, de como desenvolver a sua salvação. Desenvolver a sua salvação, primeiro no relacionamento conjugal, agora na vida social. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine o seu entendimento e que esta palavra possa chegar ao seu coração. Amém? Queridos irmãos, estamos vivendo dias diferentes, distintos, e nós precisamos, mais do que nunca, estarmos em Jesus. Hoje em dia, não é? A religião está calada, os políticos estão confusos e os poderes da terra estão inoperantes. O poder econômico, o poder bélico, o poder humano está quieto. Os políticos confusos. E às vezes eu, como crente, estou silencioso. Mas que Deus nos dê graça, porque certamente este vento vai passar e nós iremos contar os testemunhos destes dias e deixar um legado para gerações que virão, que passarão coisas muito pior do que essas que estamos passando. Deus te abençoe. Se as portas do templo ficarem fechadas, na próxima semana, vamos trazer aqui o outro passo de Pedro para desenvolver a salvação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, meu Deus, que eu tenho pregado a sua palavra, visita este irmão, esta irmã, e a este que vai ouvir esta mensagem. Que a tua palavra possa produzir nos corações uma esperança, e uma viva esperança, possa produzir paz e
e possa produzir, Senhor, para o teu reino, na maneira de comportarmos neste tempo. Sabemos que somos de Cristo e que não somos do mundo. Continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Abençoa as nossas lideranças. Abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor presidente, o Senhor governador, o Senhor prefeito. Abençoa os médicos. Abençoa, Senhor meu Deus, todos aqueles que nestes dias estão trabalhando para manter o segmento da sociedade ainda, Pai querido, envolvida. Guarda-nos debaixo do teu sangue e dai-nos, Senhor meu Deus, a tua bênção. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Até semana que vem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.